Congelei no meio da escada, a cesta de roupas pesando em meus braços cansados. A voz de Marcelo ecoava pelo corredor, diferente de tudo que eu conhecia. Forte, confiante, sem o tom frágil que ele usava comigo há 4 anos. Ela é praticamente uma empregada de graça, ouvi ele dizer, seguido de uma risada que me cortou como uma faca, e o melhor, totalmente sob controle. Meu coração disparou enquanto subia silenciosamente os últimos degraus. Por 4 longos anos, subi e desci estas escadas centenas de vezes, carregando suas refeições, seus remédios, suas falsas esperanças de recuperação. Sacrifiquei minha carreira, meus sonhos, minha identidade, por uma mentira. Ao chegar à porta entreaberta, a cena que vi quase me fez desabar. Marcelo estava de pé, completamente de pé, caminhando pelo quarto com passos firmes, o celular encostado na orelha. Aquelas mesmas pernas que eu massageava todas as noites, implorando a Deus para que a sensibilidade voltasse, o sustentavam sem qualquer dificuldade. Não se preocupe, amor, ele continuou, ainda de costas para mim. Ela não tem a menor ideia. Mais 4 anos disso e terei tudo garantido. Aí, finalmente poderemos ficar juntos. A cesta escorregou dos meus dedos dormentes. Roupas limpas se espalharam pelo chão como pétalas de uma vida despedaçada. Por um único segundo, vi sua máscara cair completamente. Não era o homem vulnerável e dependente por quem eu havia sacrificado tudo. Era um estranho calculista, um ator consumado que tinha roubado 4 anos da minha vida. Meu marido, o homem para quem entreguei minha vida inteira, tinha construído a mais cruel das mentiras. E eu faria questão que ele pagasse por cada minuto disso. Antes de continuarmos, deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo. Adoramos saber de onde nossos amigos estão assistindo, e se esta é a sua primeira vez neste canal, por favor, se inscreva. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança. Boa escuta. Meu nome é Emília, e nunca imaginei que minha vida mudaria tão drasticamente em apenas um telefonema. Era um domingo de manhã quando recebi a notícia que Marcelo, meu marido há 5 anos, havia sofrido um grave acidente de carro. Lembro-me de deixar a xícara de café cair no chão, os cacos se espalhando como minha vida estava prestes a se espalhar. No hospital, entre luzes frias e o cheiro de desinfetante, o médico me deu a notícia. Senhora Emília, seu marido sobreviveu, mas ficou paralisado da cintura para baixo. Ele precisará de cuidados constantes. Naquele momento, olhei para Marcelo deitado na cama, pálido e aparentemente indefeso, e fiz uma promessa silenciosa de que estaria ao seu lado, para o que der e vier. Eu tinha 34 anos, uma carreira promissora como gerente de marketing, amigos, hobbies, sonhos. Tudo isso foi colocado em segundo plano quando trouxe Marcelo para casa. Nossa vida de casal jovem e dinâmico deu lugar a uma rotina de cuidados médicos, adaptações na casa e uma nova realidade que parecia ter sido imposta a nós sem aviso prévio. Você é tudo o que tenho agora, Emília, ele repetia com frequência, segurando minha mão com força. Sem você, não sei o que seria de mim. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Aprendi a transferi-lo da cama para a cadeira de rodas, a dar banho, a administrar medicamentos. Troquei reuniões de trabalho por consultas médicas, jantares com amigos por noites em casa, assistindo às mesmas séries que Marcelo gostava. Aos poucos, pedi redução de carga horária no trabalho, até que, eventualmente, pedi demissão. Meu marido precisa de mim, expliquei para meu chefe, que tentou me convencer a ficar. Sueli, minha sogra, passou a frequentar nossa casa diariamente. No início, achei que seria um apoio, mas logo percebi que ela estava ali mais para vigiar do que para ajudar. Emília, Marcelo gosta do café mais forte. Emília, você não está dobrando as roupas do jeito que ele prefere. Emília, uma boa esposa não sai de casa deixando o marido sozinho. As críticas vinham disfarçadas de conselhos, e Marcelo nunca interferia. Pelo contrário, parecia apreciar o controle que sua mãe exercia sobre mim. Quando eu reclamava, ele suspirava profundamente.
Minha mãe só quer o melhor para nós. Você sabe como estou vulnerável agora. Foi Marcelo quem sugeriu que eu deixasse de ter conta bancária própria. Para simplificar nossa vida, ele argumentou. Vou te dar um cartão da nossa conta conjunta para as despesas da casa. O que parecia sensato naquele momento se revelou mais uma forma de controle. O nosso dinheiro era, na verdade, controlado apenas por ele, e eu precisava justificar cada centavo gasto. Meus amigos começaram a se afastar, ou talvez tenha sido eu quem se afastou. As poucas vezes que saí para um café, Marcelo me ligava repetidamente, perguntando quando eu voltaria. Estou com dor, ele dizia. Acho que preciso de um remédio que não está ao meu alcance. E eu, é claro, corria para casa, pedindo desculpas pela minha irresponsabilidade. Aos poucos, meu mundo foi se reduzindo às paredes da nossa casa. Meu guarda-roupa, antes colorido e variado, deu lugar a roupas práticas e sem graça. Meu cabelo, que eu adorava manter em cortes modernos, cresceu sem forma, preso num rabo de cavalo permanente. Nas raras vezes em que me olhava no espelho, mal reconhecia a mulher que havia me tornado. Os anos passaram. 1, 2, 3, 4. Minha rotina se tornou mecânica. Acordar cedo, preparar o café da manhã de Marcelo, medicá-lo, ajudá-lo com exercícios que o fisioterapeuta recomendava, mas que ele frequentemente se recusava a fazer, preparar o almoço, limpar a casa, aguentar a visita diária de Sueli, preparar o jantar, ajudar Marcelo a se deitar. Você é meu anjo, ele dizia às vezes, principalmente quando tínhamos visitas. Não sei o que seria de mim sem você. E eu sorria, sentindo-me momentaneamente valorizada, apesar do cansaço que pesava em cada osso do meu corpo. Havia dias em que eu me perguntava se aquela era realmente a vida que eu deveria ter. Se o amor significava mesmo anular-me completamente. Mas logo afastava esses pensamentos, sentindo-me culpada. Afinal, não foi isso que prometi? Na saúde e na doença? Em uma manhã particularmente exaustiva, depois de passar a noite acordada, porque Marcelo disse estar com dores, recebi uma mensagem de Lúcia, minha amiga de infância que morava em outra cidade. Ela estaria de passagem e queria me ver. Quando contei a Marcelo, ele franziu a testa. Justo agora que estou precisando de mais atenção, o médico disse que preciso de repouso absoluto. O médico não havia dito nada disso. Na verdade, fazia meses que Marcelo não ia a uma consulta, sempre inventando desculpas para adiar. Serão apenas algumas horas, Marcelo. Faz tanto tempo que não vejo a Lúcia. Claro, vá. Deixe seu marido inválido sozinho. Não importa se preciso de algo urgente. A culpa me consumiu, como sempre. Mandei mensagem para a Lúcia, cancelando o encontro. Ela respondeu com preocupação. Emília, estou vendo as desculpas há anos. Algo está errado. Conversamos outro dia. Naquela tarde, enquanto subia as escadas com uma cesta de roupas limpas para guardar, ouvi a voz de Marcelo vindo do quarto. Ele estava ao telefone, e sua voz não tinha o tom abatido de sempre. Estava animada, enérgica. Não se preocupe, amor, ele dizia. Ela não tem a menor ideia. Mais 4 anos disso e terei tudo garantido. Aí, finalmente poderemos ficar juntos. Congelei no meio da escada, meu coração batendo tão forte que tive medo que ele pudesse ouvir. Silenciosamente, subi os últimos degraus e parei ao lado da porta entreaberta. Através da fresta, vi algo que jamais imaginei que veria. Marcelo estava de pé, andando pelo quarto com o telefone no ouvido, sem qualquer dificuldade. Ela é praticamente uma empregada de graça, ele riu. E o melhor, totalmente sob controle. Minha mãe fez um ótimo trabalho fazendo ela se sentir culpada por qualquer tentativa de ter vida própria. Minha visão embaçou. As roupas da cesta escorregaram entre meus dedos. O barulho alertou Marcelo, que rapidamente se jogou na cadeira de rodas e desligou o telefone. Emília, é você? Não respondi. Continuei parada, incapaz de me mover, enquanto meu mundo inteiro desabava. O rosto de Marcelo, quando me viu na porta, foi uma mistura de surpresa e cálculo frio.
Por um segundo, pude ver a máscara cair. Seus olhos não mostravam o homem vulnerável e dependente que eu cuidava há 4 anos, mas um estranho calculista que me observava como quem avalia o próximo movimento em um jogo de xadrez. Querida, você me assustou, ele disse, ajustando-se na cadeira de rodas. Estava tentando alcançar aquele livro ali na estante, me equilibrando por um momento. O médico disse que tentar ficar em pé de vez em quando pode ajudar na circulação. A mentira saiu tão natural, tão polida, que por um instante quase acreditei. Quase. Mas as palavras que ouvi ao telefone ainda ecoavam em minha mente. Uma empregada de graça. Totalmente sob controle, quando tiver tudo garantido. Quem estava no telefone? Perguntei, minha voz surpreendentemente calma, apesar do turbilhão dentro de mim. Telefone? Ah, estava apenas deixando uma mensagem de voz para o fisioterapeuta. Ele respondeu rapidamente. Queria remarcar a sessão de amanhã. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Ou talvez tenha se consertado. Era como se estivesse vendo tudo claramente pela primeira vez depois de anos em uma névoa. Os pequenos sinais que ignorei, as inconsistências que descartei, as manipulações que aceitei como demonstrações de amor. Certo, respondi apenas, recolhendo as roupas caídas. Vou preparar o almoço. Nos dias que se seguiram, comecei a observar Marcelo com outros olhos. Notei como ele se movia na cadeira de rodas quando achava que eu não estava olhando. Não com a dificuldade de alguém realmente paralisado, mas com a desenvoltura de um ator interpretando um papel. Percebi como alguns objetos mudavam de lugar quando eu saía para fazer compras, como se alguém tivesse caminhado pela casa. E, principalmente, notei as ligações frequentes que ele fazia quando eu estava ocupada com tarefas domésticas. Uma semana depois daquela descoberta inicial, fingi que iria ao mercado, mas voltei silenciosamente após alguns minutos. Pela janela da sala, vi Marcelo de pé, andando normalmente pelo cômodo, conversando animadamente ao telefone. Não era um milagre médico. Era uma mentira elaborada, mantida por anos a fio. Trêmula, tirei meu celular do bolso e gravei a cena. Depois, peguei o carro e dirigi sem rumo por horas, tentando organizar meus pensamentos. Quem era aquele homem com quem eu havia me casado? Por que mentir sobre algo tão sério? E, principalmente, o que eu faria agora? Quando voltei para casa, Marcelo estava na cadeira de rodas, assistindo TV com expressão entediada. Ao me ver, seu rosto se transformou em uma máscara de preocupação. Onde você esteve? Estou faminto e quase tive que me arrastar até a cozinha para pegar algo para comer. Observei sua atuação impecável, o tremor forçado nas mãos, o olhar de desamparo que tantas vezes havia me feito correr para atendê-lo. Como fui tão cega por tanto tempo? Desculpe, murmurei, indo para a cozinha. Vou preparar algo agora mesmo. Naquela noite não consegui dormir. Deitada ao lado do homem que havia roubado 4 anos da minha vida, senti uma mistura de raiva, tristeza e, surpreendentemente, alívio. O alívio de finalmente entender que não havia nada de errado comigo, que minhas dúvidas e inseguranças não eram fruto de uma falha de caráter, mas sinais que meu subconsciente captava sobre a farsa que estava vivendo. Na manhã seguinte, quando Marcelo estava no banho, que ele insistia que eu o ajudasse, embora agora eu soubesse que não precisava, peguei seu celular. A senha era a data do nosso casamento. Irônico. Entre as mensagens, encontrei várias trocadas com alguém identificada como V. Abri a conversa e senti meu estômago afundar. Quando você vai se livrar dela de vez? Dizia uma das mensagens. Paciência, amor, respondia Marcelo. Estou construindo um caso para provar que ela é mentalmente instável. Quando me divorciar, ficarei com a casa, as contas e tudo mais. É só questão de tempo. Havia fotos também. Marcelo e uma mulher que reconheci como Vanessa, uma ex-colega de trabalho dele. Nas imagens, estavam abraçados, sorrindo, em lugares que reconheci. Lugares que Marcelo obviamente frequentava enquanto eu pensava que ele estava incapacitado em casa. Minha mente, antes paralisada pelo choque, começou a trabalhar rapidamente.
Precisava de ajuda, de alguém que acreditasse em mim, que me apoiasse, e só conseguia pensar em uma pessoa, Lúcia. Liguei para ela assim que Marcelo saiu para sua fisioterapia semanal, que agora eu suspeitava ser um encontro com Vanessa. Emília, é você mesmo? Quanto tempo? A voz de Lúcia transmitia genuína felicidade. Lúcia, preciso da sua ajuda, disse, minha voz quebrando. Não posso falar muito agora, mas você poderia vir me visitar? É urgente. 2 dias depois, Lúcia estava na minha porta. Quando Marcelo viu que eu tinha uma visita, seu rosto se contorceu em uma expressão de desagrado mal disfarçada. Lúcia, que surpresa! Ele disse, forçando um sorriso. Emília não mencionou que você viria. Foi uma decisão de última hora, respondeu Lúcia, olhando-o com uma frieza que me surpreendeu. Espero não estar atrapalhando. Claro que não, respondeu ele, ajustando-se na cadeira. Só preciso que Emília me ajude com alguns exercícios mais tarde. O médico insiste que devemos manter uma rotina rigorosa. Quando finalmente ficamos sozinhas, na desculpa de que iríamos ao mercado juntas, contei tudo a Lúcia. Mostrei os vídeos que havia gravado secretamente, as mensagens que encontrei, compartilhei todas as manipulações e controles que havia suportado por anos. Lúcia ouviu tudo em silêncio, seu rosto passando da surpresa à indignação e, finalmente, à determinação. Emília, isso não é apenas traição, ela disse, segurando minhas mãos. É abuso emocional, é fraude. Precisamos agir e precisamos agir já. Mas como? Ele controla tudo. O dinheiro, a casa, até minha autoestima está em frangalhos. Primeiro, vamos documentar tudo. Cada prova, cada mensagem, cada vídeo. Depois, vamos consultar um advogado. E, ela acrescentou, com um brilho nos olhos que não via há muito tempo, vamos contratar um detetive particular. Nos dias que se seguiram, mantive a fachada, continuei cuidando de Marcelo, aguentando as críticas de Sueli, fingindo que nada havia mudado. Mas internamente, algo fundamental tinha se transformado. Eu não era mais a Emília submissa e insegura. Cada insulto velado, cada manipulação, cada mentira, agora alimentava um fogo de determinação que crescia dentro de mim. O detetive contratado por Lúcia confirmou minhas suspeitas e revelou muito mais. Marcelo não apenas podia andar, ele levava uma vida dupla completa. Frequentava restaurantes, cinemas, até mesmo viajava ocasionalmente, tudo com Vanessa. E mais, havia contas bancárias secretas para onde ele transferia dinheiro regularmente. Ele está planejando fugir, explicou o detetive, mostrando-me documentos que comprovavam transferências para o exterior. Provavelmente assim que conseguir o divórcio, nos termos que quer. Foi então que percebi. Não bastava me separar silenciosamente. Marcelo precisava enfrentar as consequências do que havia feito. Não por vingança, embora eu não negue que o desejo estivesse lá, mas por justiça, para mim e para qualquer outra pessoa que ele pudesse enganar no futuro. Quero que todos saibam, disse a Lúcia enquanto planejávamos os próximos passos. Quero que vejam quem ele realmente é. E vão ver, prometeu ela, com um sorriso determinado. Vamos garantir isso. O plano que bolamos não era simples, mas tinha uma beleza poética que me dava forças para continuar fingindo normalidade. Enquanto Marcelo pensava que ainda me tinha sob controle, Lúcia e eu trabalhávamos nos bastidores, preparando cada detalhe do que viria a ser o dia da verdade. Propus a Marcelo uma pequena reunião para comemorar os 4 anos do acidente. Será algo íntimo, expliquei, com a mesma voz submissa que ele estava acostumado a ouvir. Apenas algumas pessoas próximas, para celebrar sua força e resiliência. Ele adorou a ideia, é claro. Qualquer oportunidade de se fazer de vítima heróica era bem-vinda. Você é mesmo uma esposa dedicada, ele disse, acariciando meu rosto de um jeito que agora me causava repulsa. Poucos teriam sacrificado tanto. Sacrifício. Era assim que ele via minha dedicação, como algo que ele merecia, algo que lhe era devido. Engoli o nojo e sorri, pensando no que estava por vir.
Durante as semanas de preparação, continuei reunindo provas. Com a ajuda do detetive contratado por Lúcia, obtivemos gravações de Marcelo andando normalmente quando pensava estar sozinho, caminhando pelo quintal quando eu saía para fazer compras e até mesmo dirigindo, sim, dirigindo, para encontrar Vanessa em um motel nas tardes de fisioterapia. Também conseguimos acesso a documentos médicos que mostravam a verdade. Marcelo havia recebido alta há anos, com recuperação quase total. Os médicos haviam recomendado apenas fisioterapia para fortalecer a musculatura, mas ele havia recusado tratamentos e exigido laudos que o classificassem como permanentemente incapacitado. Como ele conseguiu enganar os médicos por tanto tempo? Perguntei ao detetive incrédula. Ele não enganou, simplesmente encontrou profissionais dispostos a fornecer os laudos que queria, mediante pagamento. Temos provas disso também. A traição era ainda mais profunda do que eu imaginava. Não era apenas um caso extraconjugal, mas uma conspiração elaborada para me usar, me controlar e, eventualmente, me descartar quando eu já não fosse mais útil. No dia da comemoração, nossa casa estava impecável. Preparei todos os pratos favoritos de Marcelo, coloquei flores na mesa, criei uma atmosfera de celebração. Ele observava tudo com um sorriso satisfeito, provavelmente pensando que havia me treinado bem. Os convidados começaram a chegar. Alguns amigos em comum que não viam Marcelo desde o acidente, familiares dele, incluindo Sueli, que entrou na casa me analisando criticamente como sempre. Lúcia chegou com seu marido e também trouxe uma amiga. Na verdade, a advogada que estávamos consultando. Havia também um rapaz que Marcelo não conhecia, apresentado como namorado de uma amiga. Era o detetive, com uma câmera escondida para registrar tudo. A atmosfera estava descontraída, com todos elogiando Marcelo por sua força e a mim por minha dedicação. Servi drinks, circulei entre os convidados com um sorriso plástico enquanto esperava o momento certo. Foi quando a campainha tocou novamente. Não esperávamos mais ninguém. Abri a porta e lá estava ela, Vanessa. Seus olhos se arregalaram ao me ver. Claramente, ela esperava que eu estivesse fora, talvez preparando alguma surpresa para a celebração em outro lugar. Emília, ela gaguejou. Eu vim trazer uns documentos para Marcelo, do trabalho. Que gentileza, respondi, com uma calma que não sabia que possuía. Por favor, entre. Estamos comemorando o aniversário do acidente. Tenho certeza que Marcelo ficará feliz em vê-la. O rosto de Marcelo, quando viu Vanessa entrar na sala, foi impagável. Terror, confusão e um rápido cálculo de como poderia salvar a situação. Tudo isso passou por seus olhos em segundos. Vanessa, ele disse, forçando um sorriso. Que surpresa! Você trouxe os relatórios que pedi? Relatórios? Perguntei com falsa inocência. Não sabia que você ainda trabalhava, querido. Pensei que estivesse afastado permanentemente. É um projeto especial, ele explicou rapidamente. Consultoria que posso fazer de casa, pelo computador. A sala ficou em silêncio, todos percebendo a tensão, mas sem entender sua origem. Foi quando comecei a implementar o plano. Já que estamos todos aqui, disse, levantando minha taça, gostaria de propor um brinde. A Marcelo, por sua incrível recuperação. Todos levantaram as taças, murmurando palavras de apoio. Marcelo sorriu, ainda desconfortável com a presença de Vanessa. Na verdade, continuei, a recuperação de Marcelo foi muito mais extraordinária do que qualquer um de vocês imagina. A expressão de Marcelo mudou. Seus olhos me fitaram com um misto de confusão e alerta. Emília, querida, não precisa exagerar, ele disse, tentando controlar a situação. Não estou exagerando, amor. Estou apenas dizendo a verdade. Uma verdade que descobri recentemente e que acho que todos aqui merecem saber. Foi quando tirei meu celular do bolso e conectei-o à televisão da sala. O vídeo começou a rodar. Marcelo de pé, andando pela casa, falando ao telefone, rindo. Em outra cena, ele entrava em um carro e dirigia. Em uma terceira, caminhava de mãos dadas com Vanessa em um parque.
a sala caiu em um silêncio sepulcral. Todos os olhos alternavam entre a TV e Marcelo, cujo rosto havia perdido toda a cor. Isso é uma montagem, ele tentou com a voz fraca. É mesmo? Perguntei. Então, talvez você possa explicar estas? Mostrei as fotos do detetive, Marcelo entrando em um motel com Vanessa, jantando em restaurantes, até mesmo nadando em uma piscina. Sueli se levantou, trêmula. Marcelo, o que significa isso? Você pode andar? A resposta veio na forma mais inesperada possível. Irritado, frustrado ao ver seu plano desmoronando, Marcelo fez o que seu instinto mandou. Levantou-se da cadeira de rodas em um movimento brusco. Chega dessa palhaçada! Ele gritou, em pé diante de todos os convidados atônitos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Por um momento, ninguém se moveu, ninguém falou. Era como se o tempo tivesse congelado, com todos processando o que acabavam de testemunhar. Como você pôde? Finalmente perguntou Sueli, com lágrimas nos olhos. Todos esses anos, sua esposa desistindo de tudo para cuidar de você? Ela não fez nada que uma esposa não deveria fazer, respondeu Marcelo friamente. Sua máscara havia caído completamente. E não foi tão ruim assim para ela. Teve casa, comida, tudo o que precisava. Exceto liberdade, interviu Lúcia. Exceto respeito, dignidade, uma vida própria. Marcelo riu, um som frio que me fez perceber que nunca havia realmente conhecido o homem com quem me casei. Liberdade? Ela é uma mulher. O que faria com tanta liberdade? Provavelmente jogaria fora tudo o que construí. O que você construiu? Perguntei, finalmente encontrando minha voz. Foi meu salário que comprou esta casa, antes que você me convencesse a largar meu emprego. Foi meu nome limpo que garantiu os empréstimos que você fez. O que exatamente você construiu, Marcelo, além de uma montanha de mentiras? O confronto na sala da minha casa foi apenas o começo. Quando os convidados começaram a sair, chocados com o que haviam presenciado, Marcelo finalmente entendeu a dimensão do que havia acontecido. Sua farsa cuidadosamente construída por anos havia sido exposta, não apenas para mim, mas para todos ao seu redor. Marcelo tentou me ameaçar, mas foi quando eu apresentei os documentos preparados pela minha advogada. Provas de transferências fraudulentas, falsificação de documentos, sonegação fiscal. Você tem duas opções, eu disse. Podemos resolver isso de forma civilizada ou podemos ir para a justiça, onde tudo isso será exposto publicamente. Naquela noite, dormi na casa de Lúcia. Pela primeira vez em 4 anos, pude respirar sem o peso da vigilância e do controle. Os meses seguintes foram de reconstrução. Marcelo tentou lutar, mas as provas eram incontestáveis, especialmente quando outras mulheres, manipuladas por ele no passado, apareceram com relatos semelhantes. O caso foi a julgamento, e não era apenas um divórcio. Era um processo criminal por fraude e abuso. Eu, que havia perdido a voz por anos, contei minha história com uma calma que surpreendeu a todos. A maior traição, eu disse, não foi o caso extraconjugal. Foi o roubo sistemático da minha dignidade, da minha vida. O júri o considerou culpado e ele foi sentenciado a 5 anos de prisão. A vingança mais doce, descobri, não é a queda do agressor, é a nossa própria ascensão. Usei a indenização que recebi para abrir um pequeno negócio de consultoria, ajudando mulheres a recuperarem sua independência financeira e emocional. Comecei a dar palestras, compartilhando minha história, ensinando a outras mulheres a reconhecerem os sinais que eu ignorei. Aquele drama se tornou meu propósito de vida. Anos depois, recebi um e-mail de Vanessa, a amante. Ela se desculpava. E eu, com um coração mais leve, a perdoei. Não por ela, mas por mim. Porque a maior prisão de todas é guardar rancor. A mãe de Marcelo, Sueli, também me procurou. Pediu perdão, e eu percebi que ela também era uma vítima, presa em um ciclo de abusos que ela própria havia passado para o filho. O que aprendi, e o que compartilho com quem quiser ouvir, é que amor verdadeiro nunca exige que você se diminua.
Relacionamentos saudáveis são aqueles em que ambos crescem, se desenvolvem, se tornam versões melhores de si mesmos, juntos e individualmente. Minha história com Marcelo poderia ter sido apenas um capítulo trágico, uma cicatriz dolorosa. Em vez disso, transformei-a em propósito, em missão. A traição que sofri me mostrou não apenas a crueldade humana, mas também minha própria força, minha resiliência. Como sempre digo, às vezes precisamos perder tudo para descobrir o quanto somos capazes de reconstruir. E o que reconstruímos com consciência e propósito costuma ser muito mais forte e belo do que o que perdemos. Hoje, quando me olho no espelho, não vejo mais aquela mulher apagada, de olhar baixo e ombros curvados. Vejo alguém que enfrentou seu pior pesadelo e emergiu mais forte. Alguém que transformou dor em propósito, traição em sabedoria. E isso, mais do que qualquer vingança, é a verdadeira vitória. E agora, eu pergunto a você, o que você faria no meu lugar? Já viveu algo parecido? Deixe sua história nos comentários. O seu relato pode ajudar outra pessoa a sair de uma situação de abuso. E se você gostou dessa história, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. O seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias de superação, reviravoltas e justiça.